nos intimidamos, recuamos, permitimos a afronta do inimigo e não fazemos nada. Mas será que é só isso que nós podemos fazer? Ou será que nós podemos fazer diferente disso? Vamos ver aqui o que aconteceu com Davi? Verso 43. Disse ele a Davi, o gigante filisteu: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Querido, esse filisteu pegou pesado com Davi. E Davi tinha 17 anos, era um jovem. O filisteu era um gigante de 3 metros de altura, era um guerreiro já experiente, estava todo paramentado com vestes de guerra. O que Davi fez? Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Interessante que Davi não diz: você me desafiou. Davi diz: você desafiou o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. E Davi continua: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Amém ou não? Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que bênção, hein? Que bênção! Todos os que estão aqui, continuou Davi, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha, para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela, a pedra, ficou encravada, e ele, o filisteu, caiu dando com o rosto no chão. Ele caiu de frente, com a cara no chão. Querido, Davi não precisou de uma segunda pedra, Davi não precisou de uma segunda chance. Davi, na primeira pedra, ele acertou a pedra no meio da testa daquele filisteu. No meio da testa. E aqui o texto diz que ela ficou encravada, e aquele gigante caiu dando com o rosto no chão. Davi disse que iria contra aquele homem, em nome de quem? Senhor dos exércitos. Você sabe o que eu entendo que aconteceu aqui? Quando Davi lançou aquela funda, Davi estava cheio de fé e de coragem, e de confiança em Deus. Se aquela pedra foi na direção certa ou não, nós não sabemos. Se aquela pedra tinha força suficiente do braço de Davi para encravar na testa daquele filisteu, nós não sabemos. Eu tenho uma convicção, queridos.
um anjo de Deus pegou aquela pedra e direcionou ela no meio daquela testa daquele filisteu. E ele multiplicou a velocidade daquela pedra. E aquela pedra não era tão grande, mas a velocidade dela fez com que o peso dela se tornasse tão grande, que ela cravou na testa daquele inimigo, e ele tombou desfalecido. E é isso que Deus faz. Quando você entra numa batalha contra um inimigo, confiando em Deus, você não está sozinho. Você nunca estará sozinho. Então aquele gigante caiu com o rosto no chão. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Agora, você acha que Davi parou aqui? Não parou, querido. Davi não parou aqui. Olha o versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, pisou no gigante. Meu irmão, quando você for vencer um inimigo, quando você for lutar com o inimigo, não acerte ele só uma vez, não. Posso ouvir um amém? Davi pisou nele, acertou a pedra, pisou no gigante, e o que mais que ele fez? Desembanhou a espada do filisteu, porque Davi não tinha espada. Ele pegou a espada do próprio inimigo. E o que ele fez? Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela, com a espada do próprio inimigo. Ele cortou a cabeça do gigante. Ele garantiu que aquele inimigo nunca mais se levantaria contra ele. Ele não presumiu que com um golpe o inimigo estaria vencido, mas ele foi certificar, pisando nele e cortando a cabeça dele, de que aquele inimigo jamais se levantaria contra ele. Que coisa, hein? Maravilhoso, não é? Que exemplo. E agora eu quero te perguntar, quem que é o seu maior inimigo, que te intimida? Qual é o inimigo que te assombra? Ou quais são esses inimigos? Qual é o seu medo? Sabe, queridos, por que Davi tinha essa coragem? Por que Davi tinha essa força? Um garoto, um adolescente de 17 anos. 17 anos de idade. Por que esse rapaz tinha essa força dentro dele? Porque ele se preparou em Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Mas Davi, ele também treinou habilidades. Ele treinou. Ele era destro naquela funda. Ele era bom para lançar pedra. Mas ele não lançou a pedra confiando apenas na habilidade dele. Ele tinha habilidade porque ele treinava. Davi devia ter muitas horas de treino. Mas ele também confiou em Deus. Duas coisas importantes para a gente vencer inimigos. Estar preparado, se preparar. O preparo é a nossa parte. É aquilo que eu faço. E eu preciso unir o meu preparo, a minha habilidade com a bênção de Deus. Amém, querido? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos cruzar os nossos braços e deixar tudo para que Deus faça. Mas se nós fizermos a nossa parte, e confiarmos em Deus, e clamarmos por Ele, e declararmos que Ele está conosco em fé,
Deus vai fazer a parte dele. Deus não vai deixar você sozinho contra o inimigo. Deus não vai deixar você sozinho no campo de batalha. Golias, naquele momento, eu quero que você entenda isso. Ele era um inimigo que estava impondo medo e terror ao povo de Deus. Eu não li, mas se você ler todo o capítulo, eu comecei no 40. Se você ler todo o capítulo 17, você vai ver que estavam ali frente a frente os exércitos de Israel e dos filisteus. Saul era rei da nação de Israel. E levanta lá do meio daquele exército dos filisteus esse gigante. E ele começou a desafiar o povo de Israel. E ele começou a dizer, olha, se houver aí alguém que me enfrente e me vencer, todo o nosso exército vai se entregar para vocês, povo de Israel. Levante alguém de vocês aí e venha me enfrentar aqui. Então esse homem era um guerreiro, era um gigante de 3 metros de altura e era um valentão, que ficava desafiando. E todo mundo em Israel estava intimidado. O versículo 11, projeta para mim aí, Bruno. Diz que o rei Saul e todo o Israel, todo o exército que estava ali, ficaram espantados e temeram muito aquele gigante. Olha lá. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Na minha versão diz que eles ficaram espantados e temeram muito aquele gigante. Querido, nessa palavra de hoje, eu quero te ajudar você a descobrir quais são os seus limites, os seus maiores inimigos. Muitas vezes os nossos inimigos, aquilo que nos limita, que impõe medo e terror a nós, muitas vezes está dentro de nós. São conceitos errados, valores equivocados, medos que estão aqui dentro de nós, que nos fazem intimidar diante de situações novas, diante de desafios. Você sabe que as oportunidades da vida, elas vêm a nós por meio de desafios. Davi era um garoto de 17 anos, como eu te disse. Ele foi desprezado pelo gigante, falou, mas é esse menino que vocês estão mandando aqui? Vocês estão achando que eu sou um cachorro, um cão? Para vir a mim, um menino desse, lutar comigo? Ele desprezou Davi. Davi era desconhecido, mas depois daquela vitória estrondosa de Davi sobre esse Golias aqui, Davi ficou conhecido em todo Israel. Todo mundo ficou sabendo quem era Davi. As mulheres começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E Davi então ele saiu de trás das malhadas, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava dos rebanhos do seu pai, ele era um jovem. Cadê a galera jovem da igreja? Cadê os jovens, rapazes e moças? Davi era trabalhador, Davi trabalhava nos rebanhos do pai dele, ele cuidava dos rebanhos da família, ele não era um jovem desocupado, que ficava jogando videogame o tempo todo, perdendo tempo. Não, ele estava trabalhando. Nas horas que o rebanho estava tranquilo, estava em paz, estava ali no aprisco, Davi pegava aquela funda e começava a treinar com aquela funda. Outra hora que ele não estava treinando com a funda e jogando pedra numa árvore, jogando pedra em alguma coisa para treinar a pontaria dele, Davi estava louvando a Deus com a harpa, porque ele era também músico e tocava harpa, e ele estava ali tocando harpa, e ele estava ali compondo salmos, e ele estava ali, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, compondo, louvando a Deus,
relacionando com Deus, adorando ao Senhor, regozijando na presença de Deus. Você já regozijou na presença de Deus? Você já teve um momento na presença de Deus que você se prostrou e que você ficou sem palavras e que você tão somente chorou, soluçou na presença de Deus? Como esses momentos são preciosos na nossa vida. Então Davi, ele tinha essa presença de Deus na vida dele. Ele desenvolveu a fé em Deus. Ele desenvolveu o relacionamento dele com o Senhor. Mas ele treinou também as suas habilidades. Ele venceu os seus inimigos interiores. Enquanto ele cuidava do rebanho lá do pai dele, aparecia predadores, querendo comer aquelas ovelhas. Apareceu um urso, Davi enfrentou aquele urso e venceu. Apareceu um leão, Davi enfrentou o leão e venceu. Davi tinha coragem, querido. Da onde vinha essa coragem? Vinha da fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, que ele chamou de Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Agora, querido, nós estamos falando aqui de identificar os inimigos e vencê-los. Você já ouviu falar da expressão ponto de inflexão? Já ouviu? Quem já ouviu? O que é um ponto de inflexão? É um negócio lá da matemática. É uma linha que passa e tal, né? E gera lá um ponto de inflexão. Agora, sabe o que é o ponto de inflexão da vida? É o momento em que uma decisão que tomamos pode fazer a nossa vida mudar totalmente de rumo, para melhor ou para pior. Essas eleições agora do dia 30 para a presidência da República do Brasil é um ponto de inflexão. Se nós tomarmos como nação uma decisão errada, de colocarmos lá a pessoa errada, nós e as gerações futuras iremos sofrer muito, querido. Por isso que é sério demais esse momento. No primeiro turno dessas eleições, 32 milhões de brasileiros deixaram de ir votar. Você precisa olhar na sua família, especialmente pessoas mais idosas, deixaram de ir votar. Ah, não, eu já estou idoso, meu voto não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim, faz diferença. Um voto faz diferença, irmão. Quem é mais idoso tem o privilégio de chegar lá e passar na frente, na fila. Mas você tem que ir votar, não pensa só em você não. Pensa no seu neto, no bisneto, no tataraneto, nas gerações futuras. Pensa nisso. Precisamos votar e precisamos votar certo. A eleição é um ponto de inflexão. Sabe o que é um ponto de inflexão? É um momento que você precisa tomar decisão. E se você toma decisão errada, querido, você vai amargar. Decisão é algo muito importante na nossa vida. Muito importante. E na vida nós passamos por muitos momentos assim. Momentos onde nós precisamos decidir. E na hora da decisão nós precisamos ter a mente de Deus. Posso ouvir um amém? Lá no livro de Gênesis nós temos a história de Adão e Eva, o primeiro casal. Deus colocou eles no jardim do Éden. Eles tinham tudo ali do bom e do melhor. Deus só falou para eles uma coisa: essa árvore aqui, ó, conhecimento do bem e do mal. Desta árvore aqui, vocês não comam do fruto dela. De todas as demais árvores, vocês podem comer o quanto vocês quiserem. Mas desta aqui, não. Uma única árvore Deus falou para eles que não era para comer. Mas Deus disse mais: no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E o que aconteceu?
eles acabaram comendo do fruto daquela árvore, os dois. Decidiram erradamente. Aquilo foi um ponto de inflexão na vida deles. A partir dali, a vida deles tomou um outro rumo. Eles eram inocentes, andavam nus e não tinham vergonha, porque não havia sensualidade, não havia maldade no olhar do homem, havia pureza, porque Deus os criara puro, Deus soprou o fôlego de vida neles. Mas a partir que eles comeram o fruto daquela árvore, eles sentiram vergonha de andar nus, começaram a se cobrir com folhas de figueira, sentiram vergonha inclusive de Deus, quando Deus veio, e Deus vinha todos os dias, na viração do dia, encontrar com eles. Mas depois que eles comeram daquele fruto, Deus veio falar com eles, e eles estavam escondidos, com vergonha, com culpa. E Deus chamou: Adão, 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 onde você está? E depois de um tempo ele aparece ali, todo envergonhado: Senhor, eu estava nu e me escondi. Quem te mostrou que você estava nu? Querido, muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque tem inimigos dentro de nós, que nós convivemos com eles, e não nos levantamos contra eles, para extirpá-los da nossa vida, definitivamente. A Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo, e a Bíblia fala das obras da carne. Muitas vezes nós deixamos as obras da carne acontecer na nossa vida, não nos levantamos contra elas, e muitas vezes nós não buscamos os frutos do Espírito Santo. E aonde nós mais sofremos é nos nossos relacionamentos. Criamos inimizades, perdemos amigos, casais se separam, filhos se levantam contra pais, por causa da obra da carne, por causa da raiva, por causa da mágoa, por causa do ciúme, por causa da mentira, por causa do vício. Obras da carne. E muitas vezes, mesmo os cristãos que têm acesso à palavra de Deus, que têm acesso às bênçãos de Deus, estão se deixando levar pelas obras da carne. Pensa que qualquer uma das obras da carne, querido, é um inimigo que pode te destruir. É um Golias. E que você precisa ter a mesma atitude de Davi. Você precisa extirpar. Não dá apenas um golpe. Você precisa cortar a cabeça deles. Cortar a cabeça deles. Você precisa se encher do Espírito Santo, se encher de Deus, se encher da palavra de Deus. Querido, a glória de Deus é que faz diferença na nossa vida. A glória de Deus é que nos faz ousados, a glória de Deus é que nos faz corajosos. Samuel, o profeta que ungiu Davi, nós estamos lendo aqui 1 Samuel 17. Aqui Davi está aparecendo na história. O profeta Samuel, quando o profeta Samuel começou também a aparecer para a nação de Israel, o sacerdote, ou melhor, o sacerdote que estava ali, a serviço de Deus para a nação, era Eli. E Eli tinha 2 filhos malignos, que trabalhavam no altar junto com ele. E ele não corrigiu aqueles filhos. E aquilo trouxe maldição para a nação de Israel. E eles foram lutar contra os filisteus, esses mesmos inimigos que Davi derrotou aqui, esse gigante. Golias fazia parte do mesmo povo, do mesmo exército, dos filisteus. E eles perderam. E os filisteus levaram a arca da glória de Deus
para a cidade deles, uma das cidades deles. E lá, eles colocaram a arca de Deus, a arca da aliança, no templo de Dagon. E a Bíblia fala que, à noite, aquela estátua de Dagon, aquele Deus maligno, falso, mentiroso, demoníaco, que aquele povo servia, caiu. E a cabeça dele cortou e os pulsos dele se cortaram. Porque puseram a arca da glória de Deus na frente dele, ele não suportou. Amém ou não amém? Quando a glória de Deus está na tua vida, querido, os inimigos não vão suportar. Eles não vão aguentar. O diferencial de Davi era esse. Agora, nós precisamos enfrentar esses inimigos. Cuidado com as decisões erradas. Decisões erradas podem nos custar muito caro. Uma decisão errada pode nos custar anos de caminhada na direção errada, na direção oposta daquilo que é a vontade e do propósito de Deus para a sua vida. Por isso a gente tem que ter cuidado. Por isso a gente precisa conhecer o nosso Deus. O Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia. Mas também o Deus da guerra. Porque o nosso Deus, querido, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia para conosco. Mas para os inimigos Ele é um fogo destruidor. Ninguém deve brincar com Deus não, porque Deus é um fogo destruidor. O lugar do diabo já está determinado, está na palavra de Deus, o lago do fogo e do enxofre. Já está certo para onde ele vai. Nós sabemos, está aqui na Bíblia, está revelado, irmão. Jesus já o venceu. Ele está solto ainda. Ele ainda está solto. Mas nós sabemos para onde ele vai. E a Bíblia também nos mostra que se nós permanecermos com o Senhor, para onde nós iremos? Nós iremos para um lugar de glória na presença de Deus. Aleluia! Querido, quando os inimigos se levantam, quando os inimigos aparecem, é hora de mudar, é hora de crescer. Quando aquele gigante apareceu ali, foi uma bênção para quem? Para quem estava preparado. Quem que estava preparado? Davi. Saul não estava preparado. O exército que estava com Saul não estava preparado. E como é que Davi apareceu nessa história? Por acaso? Você acha que foi por acaso? Quem já leu a história lá? O pai de Davi chama ele. 2 irmãos mais velhos de Davi, fortes, mais altos do que Davi, porque Davi não era tão alto, foram alistados no exército. E foram para a guerra. E estavam lá, no meio daquele exército. 40 dias já tinha acontecido daquele gigante estar afrontando o exército. 40 dias, irmão. Todo dia ele vinha e falava, levanta um soldado aí para vir lutar comigo. E estavam lá os 2 irmãos mais velhos de Davi, mais um monte de gente, mais o rei Saul. O exército. E aí o pai de Davi chama ele. Fala, meu filho, vai lá na guerra. Separou lá uns alimentos para ele, uns queijos, uns negócios lá, e falou, leva lá para os seus irmãos, leva para o comandante também. O pai de Davi tinha uma certa condição financeira, e Davi desce. Davi não estava nem sabendo o que estava acontecendo na guerra. Não tinha televisão, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada para Davi ficar sabendo o que estava acontecendo. Ele só ficou sabendo o que estava acontecendo quando ele chegou lá. E ele estava lá entregando os queijos por mão dele, ele escutou um vozerio lá, um alvoroço, e ele perguntou, o que está acontecendo? E era o cara que estava lá, dando os gritos lá, e falando, levanta alguém aí. E Davi perguntou lá, o que é isso? O que está acontecendo? E nesse ínterim, que ninguém tinha coragem, o rei já desesperado, falou, olha, aquele que for lá e vencer esse gigante, eu vou dar minha filha em casamento, minha filha mais nova, Mical. Eu vou isentar
o pai dele, a família dele, de impostos pelo resto da vida. Ele já estava lá oferecendo recompensa, mas mesmo assim ninguém tinha coragem, irmão. E aí Davi perguntou, o que o rei está oferecendo mesmo? E aí os irmãos de Davi ficaram com raiva dele, falou, esse cara é orgulhoso, quem que você está pensando que você é, Davi? Vai embora daqui. Muitas vezes quando a gente quer fazer a vontade, agora você decidiu, falou, eu vou fazer a vontade de Deus. Às vezes é da sua casa mesmo que se levanta alguém contra você. É da onde você não esperava. Mas Davi não escutou os irmãos dele não, ficou ali. Aí o comandante escutou, levou ele lá no rei Saul, falou, esse rapaz aqui disse que vai lá e enfrenta o homem lá. O rei Saul olhou para o Davi e falou, não, mas você é muito jovem. Aí ele falou para o rei Saul, não, mas eu já enfrentei um leão e um urso e já venci. Aí Saul falou, então você quer ir? Quero. Então veste a minha armadura. Davi vestiu a armadura de Saul, tentou andar com aquele negócio, falou, não, rei, não dá não, toma aqui. Foi aí que eu comecei a ler para você, ele pegou a funda dele, foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas e foi. E foi vitorioso. E foi vitorioso, porque ele foi na habilidade dele, naquilo que ele tinha treinamento. Se ele fosse com a espada de Saul, se ele fosse com aquela armadura de Saul, aquilo ia pesar para ele, querido, ele seria derrotado. Nós não lutamos contra os nossos inimigos na fé de outro, nós lutamos com a nossa fé. Amém ou não amém? Você vai vencer os seus inimigos com a sua fé em Deus e com a sua habilidade pessoal, não com a habilidade do outro, não com a fé do outro. É com a sua fé. Por isso você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Eu quero com essa palavra, querido, ajudar você, incentivar você a identificar os seus limites. Os seus limites, os seus inimigos interiores. E a decidir buscar estratégias para você vencer esses inimigos. Nós somos uma igreja que acreditamos em liderança. Nós trabalhamos o nosso povo para ser líder de célula, para servir no reino de Deus. E sabe, queridos, muitas vezes eu vejo os líderes apavorados, eu vejo os líderes sem saída, não conseguem ganhar vidas para Jesus, não conseguem se movimentar. Você precisa vencer os seus limites. Você precisa vencer os seus limites. Seus maiores inimigos são os seus limites pessoais. Muitas vezes é a sua própria mente. Sua própria mente. Eu não posso, isso não é para mim, eu não dou conta. É esse inimigo. Muitas vezes é esse gigante que está gritando aqui na sua cabeça. Desiste, seu fracote. Você não dá conta disso nada. Isso não é para você. Ele zomba de você, como ele zombou de Davi. E você aceita, como aquele exército aceitou, como Saul aceitou. O seu ponto de inflexão é uma decisão de virada. Você pode mudar isso, querido. Eu estou falando do exemplo de liderança de uma célula, mas pode ser lá no trabalho. De repente você está numa posição e Deus quer te pôr numa posição mais alta, mas você não entra numa posição mais alta e você pensa que é o seu chefe, você pensa que é o seu amigo que puxa o seu tapete, mas não é, é porque você não está dando tudo que você poderia dar. Você poderia dar mais, mas você não dá mais. Você entende o que eu estou te falando? De repente é o seu casamento que você reclama dele. E você acha que é o seu cônjuge. E você não olha para você, você olha para o cônjuge. Você vê a falha do outro, mas você não vê a sua. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Quando Golias apareceu e afrontou o rei Saul, ficou claro que Saul não estava preparado, o exército não estava preparado. Mas quando Davi, 40 dias depois, chegou naquele campo de batalha, Davi estava pronto para aquele momento. O importante, querido, não é o outro, é eu. Eu preciso trabalhar a mim mesmo. Você precisa trabalhar você mesmo. Você precisa descobrir qual é o seu ponto de inflexão nesse momento. Acreditar que você pode vencer essa limitação, ou essas limitações.
sua vida profissional, sua vida como estudante. Vencer algo espiritual na sua vida. Eu não consigo orar. Eu não dou conta de orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Irmão, você já leu a Bíblia toda uma vez? Tem 10 anos de crente, tem 15 anos de crente, nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já leu a Bíblia toda? Eu não dou conta, porque o Velho Testamento é difícil. Eu gosto do Novo Testamento, bispo. Eu já li o Salmo muitas vezes. A Bíblia é um todo, querido. A Bíblia começa em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Tem irmão que não sai do Salmo, e tem irmão que só fica no 91. Já viu aquela casa que você chega lá, a Bíblia está aberta no Salmo 91, lá na estante da sala, para todo mundo ver? Só no Salmo 91. A Bíblia é um todo, toda ela. Mas eu não dou conta, é difícil. Onde é que está essa dificuldade? Na cabeça, na mente, no pensamento. Vamos vencer esses inimigos, sim ou não? Querido, não há limite para aquele que está cheio de Deus. Não há limite para aquele que está cheio de Deus. Vou dizer de novo, não há limite para aquele que está cheio de Deus. Achei que você ia aplaudir o Senhor. Você está disposto a expandir? Você está disposto a crescer? Você está disposto a romper limites? Quantos estão dispostos aí? Querido, a nossa vida é do tamanho das nossas escolhas. Se você não está feliz com a sua vida, não culpe pai, não culpe mãe, não culpe governo, não culpe ninguém. Saiba que o único responsável é você mesmo. Obrigado, Rivaí. É difícil ouvir isso, né? O responsável pelos meus fracassos sou eu mesmo. Mas também o responsável pelos meus sucessos sou eu também. Eu sou responsável pelos meus fracassos e pelos meus sucessos. Porque tudo está no poder da nossa decisão, querido. Aquele que está buscando crescer na vida, ele vai encontrar as oportunidades para crescer. As oportunidades virão. Nós não podemos deixar que outros decidam por nós. Nós precisamos decidir e decidir certo. Há decisões em momentos críticos da nossa vida que têm o poder de mudar a nossa vida completamente. O nosso futuro vai ser mudado. São momentos que a nossa escolha vai determinar a virada na sua vida. E eu quero encerrar lendo Deuteronômio 30, quero já chamar nosso pessoal do louvor aqui. Deuteronômio 30, versículo 19 e versículo 20. Conquistar o essencial é conquistar aquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Você quer o melhor de Deus para a sua vida, querido? Diga, eu quero o melhor de Deus na minha vida. Diga, eu não abro mão do melhor de Deus na minha vida.